Olá, pessoas. Me chamo Cássio, sou arquiteto e hoje quero compartilhar com vocês os 4 Cs que eu utilizo aqui no escritório para fazer um projeto de arquitetura. O primeiro C se refere ao clima, um elemento crucial se você quer uma casa mais eficiente e mais sustentável. Hoje em dia é muito comum a gente ver uma homogeneização da arquitetura, né? Casas muito parecidas sendo construídas da mesma forma em regiões completamente distintas do país. Só que isso faz toda a diferença a longo prazo e principalmente no período pós-ocupação. Se você tem uma casa que não é adaptada ao clima que você construiu ela, provavelmente você vai ter que investir em ar-condicionado para que você consiga ter o mínimo de conforto, de bem-estar, de salubridade ali dentro. Agora, se você lá na etapa do projeto pediu para o seu arquiteto fazer um projeto adaptado ao clima local, provavelmente alguma solução da bioclimática ele colocou no seu projeto para conseguir diminuir essa necessidade do uso do ar-condicionado e aumentar drasticamente, né, o conforto, a sensação de bem-estar e a salubridade da sua edificação. O segundo C está vinculado ao contexto desse terreno, onde a gente vai analisar a topografia, avaliar a quantidade de cortes e aterros que vai ter que fazer. Dependendo de como for a implantação desse edifício no terreno, vai ter um grande custo com arrimos, com contenções, com movimentação de terra, hora-máquina, e tudo isso influi diretamente no custo geral da obra e na sustentabilidade, né? Uma vez que quanto mais movimentação de terra tiver, maior impacto, né, no terreno. Então isso deve ser levado muito em consideração, assim como a posição do edifício em relação ao sol, em relação aos ventos predominantes, para a gente otimizar a insolação, otimizar a ventilação cruzada, e assim como legislações urbanísticas, se o terreno for urbano, né, ou legislações ambientais, se estiver numa área rural, tudo isso a gente tem que cuidar e colocar, observar enquanto condicionantes desse projeto para a gente conseguir dar a melhor forma possível para ele. O terceiro C se refere ao cliente. Sem cliente não tem projeto e é o cliente que vai enriquecer essas informações de clima, de condicionantes com as necessidades dele. Então, independente se for uma residência, se for um edifício multifamiliar, um edifício comercial, um edifício de escritórios, a partir das necessidades desse cliente, da equipe desse cliente, ou da família desse cliente, a gente vai construir o programa desse projeto. E aí, a partir desse programa, a gente vai adaptar as melhores soluções sustentáveis também para adequar essa casa. É muito importante que nessa etapa, né, a gente tenha uma grande participação das pessoas envolvidas nesse projeto. Por exemplo, se for uma família, quem faz parte dessa família, se há idosos, se há crianças, pets, quais são os hábitos dessa família, os costumes, tem alguma coisa que os diferencia, tudo isso tem que aparecer no projeto, tem que aparecer no briefing, que a gente chama, para que a gente consiga contemplar tudo isso e as pessoas de fato se sintam pertencentes àquele espaço que o arquiteto está projetando. E, por fim, o quarto C se refere ao custo da obra. Isso é uma coisa bastante importante que geralmente é deixada lá para o final, na hora do projeto executivo, onde a gente faz um orçamento geral da obra. Porém, até lá, muitas expectativas já foram criadas e muitas vezes acontecem frustrações nesse momento por perceber que o custo geral da obra não está batendo com o orçamento do cliente, né? Então, aquele sonho, todos aqueles momentos, as aspirações daquela família, por exemplo, em poder desfrutar daquela casa, a gente começa a desmontar aquele sonho porque ele não está cabendo no orçamento do cliente. Então, às vezes, a pessoa começa a desistir de determinadas coisas, diminuir espaço, mudar projeto, e tudo isso gera mais custo, demora mais tempo. Então, é um processo que precisa acontecer de acordo com o andamento do projeto. Por isso que eu parto do princípio de que um orçamento preliminar deve ser feito ainda no estudo preliminar do projeto, um estudo de viabilidade financeira lá no anteprojeto. Isso vai garantir que a gente equilibre as contas e não estoure o orçamento do cliente lá no final. Essas foram as 4 dicas, os 4 Cs que eu utilizo aqui no escritório para fazer um projeto de arquitetura sustentável. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui e vamos continuar conversando. Um abraço!